muito obrigado por terem vindo ao grande tema, Luísa Gouveia e Karina Ferro. Vamos abordar o tema As Mulheres na Política, que é um tema muito controverso. Vou começar pela Luísa Gouveia. Como é que começou a ganhar o gosto pela vida política? Como é que surgiu? Muito boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite que foi feito anteriormente. Como é que surgiu? Eu sempre tive este bichinho da política, desde a minha adolescência. Só que, entretanto, depois havia sempre aquele receio, até por parte da família, de envolver-me mais ativamente na política, no qual, enfim, fez atrasar a minha entrada na política e nunca me envolvi na fase da adolescência precisamente por causa da família, que sempre dizia é um meio difícil, é um meio complicado, e não envolvi-me tão cedo. Envolvi-me a partir de 2009, ou seja, nas eleições autárquicas de 2009, precisamente como independente e a convite da equipa, e neste caso o candidato ou cabeça de lista à Câmara Municipal do Funchal, e fui assim de uma forma independente que comecei a mudar aquela vontade que estava latente, que voltou, e o entusiasmei-me, gostei muito da campanha, gostei muito da equipa de trabalho, e foi em 2009, no final do ano, que decidi ingressar de forma ativa na política, nomeadamente no CDS. E aí tornou-se deputada também. Exatamente. Foi um passo importante. Em 2011, então, houve as eleições legislativas e foi assim uma construção desde 2009 ativamente até o momento atual. Exatamente. E eu pergunto, e no caso da Karina Ferro, como é que começou a ganhar o gosto pela política? Era uma coisa já um pouco de família. Apesar dos meus pais não serem membros ativos na política, sempre foram pessoas muito atentas ao que se passava no país e na região ainda para mais. E havia uma coisa que me diziam sempre, já desde muito pequena, que nós víamos sempre o telejornal à hora de jantar, que dizia sempre o meu pai que nós podemos votar, mas temos de saber em quem é que estamos a votar, que isso era extremamente importante para qualquer pessoa e que todos tínhamos a responsabilidade de saber, pelo menos, a razão pela qual estaríamos a votar naquela pessoa ou naquele partido. E eu lembro-me, nessa altura, que foi um momento em que nós começámos a discutir uma série de temas ou de notícias que existiam, que ia para lá do futebol, que era muito típico, eu não sei o mais masculino, mas nós íamos para questões internacionais, as questões nacionais e as regionais, se bem que as regionais na altura não eram muito interessantes porque vivíamos dentro do estado de espírito político que já conhecemos, não havia grandes novidades para além das grandes obras e, portanto, o tema de conversa nunca passou muito pela política regional. Não obstante, fez-nos ficar muito mais atentos. Sempre foi criada uma cultura entre nós, tenho 2 irmãos, entre nós de sermos muito críticos ou de debatermos determinados temas. Era quase como lançar um tema e estarmos a tentar marcar uma posição entre os 3. Foi uma luta que eu tive até quase aos 18 anos para conseguir ganhar um desses debates internos familiares e, portanto, fui sempre um pouco alimentado desde criança. A entrada efetiva na política deu-se após o meu regresso de um período a médio e longo prazo em Espanha. Estive a trabalhar em Espanha e quando voltei fui convidada a filiar-me na JS por uma grande amiga minha, que neste momento já faz política de forma mais passiva, continua a ser uma pessoa atenta, mas já não é uma pessoa tão participativa. De qualquer forma, entrei em 2008, entrei diretamente para a JS e depois inscrevi-me no Partido Socialista. Como sabe, não sei se na Juventude Popular acontece o mesmo, mas as inscrições na Juventude Socialista são feitas de forma separada que as do Partido Socialista. E, portanto, comecei em 2008 e foi todo um processo até 2011,
em que se a Juventude Socialista, as direções daqueles 2 mandatos tentaram conseguir garantir um lugar elegível para a JS, que foi realmente uma vitória para a JS a nível interno e o reconhecimento de um trabalho de longa data que não vinha já só do mandato do Orlando Fernandes, mas do mandato de outros líderes da Juventude Socialista. Eu digo uma coisa, para si continuo consigo. Em relação aos homens, é mais fácil uma mulher vingar na política ou há muitos obstáculos pelo facto de ser de sexo feminino? Essa é a questão do século. Existem, para mim, as mulheres são vistas como uma ameaça e digo-lhe porquê. Por uma questão muito simples. Na política, como em qualquer outro cargo de chefia ou de direção, seja no meio empresarial, privado ou no meio público, política, as mulheres, que é uma coisa que eu digo sempre, as mulheres têm que fazer 2 vezes mais para terem o igual reconhecimento que um colega do sexo masculino. E este é um mal dos tempos, é uma questão cultural, é uma questão de discriminação social que existe, que já estava enraizada há vários séculos, que se tentou combater no último século, mas neste momento existe ainda a discriminação de género, não porque as mulheres são menos competentes, mas porque existe, a meu ver, um facilitismo em se compreender ou se supor que o meio político é um meio masculino e que os homens têm mais disponibilidade. Não é uma questão de competência neste momento, infelizmente, parece-me que é mais uma questão de disponibilidade, que faz com que os homens, onde existe a cultura de que as mulheres continuam a ser as responsáveis máximas do agregado familiar, da casa, da família, têm que levar os filhos à escola, têm que ir buscar, se bem que isso agora já está a ser um pouco mais colmatado. Neste século, os últimos 10 anos foram cruciais para se conseguir esbater essas diferenças. Continuam a existir discriminações de género flagrantes, que eu acho totalmente reprováveis, mas é difícil ser mulher na política, não é mais fácil ser mulher ou estar em cargos de chefia dentro de um partido porque se é mulher, muito menos torna as coisas mais fáceis a lei da paridade. O que tornou mais fácil a lei da paridade foi que se efetivamente se pudesse considerar que as mulheres podem ter essa capacidade. Creio que foi a grande mudança que se deu foi na lei, foi permitir ou obrigar um meio masculino a ter a percepção que tem que ouvir ou que tem que considerar o sexo feminino em questões que os homens por norma não prestam muita atenção. Apesar de tudo, é um preconceito que existe e nós, por mais que tentemos combater o preconceito só se vai alterar com muitas mais décadas de trabalho pela igualdade de género. Luísa Gouveia, pegando ali uma afirmação da Karina, é difícil ser mulher na política? Eu considero que nos dias de hoje é ainda muito difícil ser mulher na política. Tudo, enfim, completamente de acordo aqui com a colega, é uma questão que está enraizada culturalmente e fortemente enraizada, em que o homem supostamente era uma estrutura patriarcal, em que o homem era o detentor de todas as tomadas de decisão, ou seja, o homem, enfim, era visto como estando nos lugares de decisão e as mulheres nunca tiveram supostamente esse direito. Por isso continua a marcar, parece que não continua a marcar. Eu não notei nenhuma facilidade desde que entrei ativamente na política por ser mulher. Confesso que, por exemplo, nas eleições de 2009, nomeadamente nas autárquicas, em que fui provavelmente a primeira vez nas eleições autárquicas em que esteve a lei da paridade, tenho a perfeita consciência que muitas mulheres beneficiaram da lei da paridade para ser candidatas. Eu pessoalmente não concordo com a lei da paridade, acho que poderia haver outras formas,
Mas também concordo e vejo o outro lado que é a melhor maneira, por enquanto, para chamar a atenção que as mulheres devem estar naqueles lugares pela sua devida competência. Mas poderá haver outra maneira mais eficaz, se calhar, de chamar a atenção para isso. Mas os obstáculos ainda são muitos. De facto, também noto que temos que fazer o dobro do que provavelmente o sexo masculino para fazer valer as nossas competências. Por isso acaba por não ser nada fácil. E existem muitos preconceitos relacionados com as competências das mulheres em cargos de decisão. Há algumas questões mais psicológicas que dizem que as mulheres às vezes são mais emocionais, são menos pragmáticas, são pouco racionais. Isto são alguns preconceitos, como óbvio, isto depende de pessoa para pessoa. Há homens que também podem ser igualmente emotivos e usarem muita emoção nos processos de tomada de decisão e isso, interferir ativamente nas decisões corretas a tomar, até na política. Mas eu penso que tem-se vindo a diluir estes preconceitos, também o evoluir dos tempos, não é verdade? E eu tenho esperança que isso vá melhorar, mas ainda é muito difícil e existe ainda muito preconceito. Mas há alguns deputados masculinos no Parlamento, sobretudo os do partido da maioria, gostam muito às vezes de lançar umas certas bocas. Sim, mas isso, pronto, é algo também cultural, acaba por ser cultural, mas é algo perfeitamente ultrapassável. Acho que não é algo que perturbe pelo menos a minha atividade parlamentar. Penso que também da minha colega não interfere absolutamente nada. Isto é uma questão de saber estar e saber quem é, e saber quem somos, sobretudo. Luísa, ainda em relação à lei da paridade, acha que ela está a ser, disse que era contra, acha que ela está a ser bem aplicada na região? Em termos de parlamento? A nível de parlamento, para os cargos na Assembleia Legislativa, nas autárquicas, acho que a lei da paridade aqui é mesmo mais rígida. Para a Assembleia Legislativa, não existe a lei da paridade dessa maneira. Eu sei que na nossa altura o nosso partido, o CDS, teve a preocupação de incluir mulheres devido à sua competência. Mas atenção, os partidos, nem nas autárquicas, são obrigados a cumprir a lei da paridade. Não são obrigados por lei. Eles só são obrigados a cumprir para obterem subvenção no valor global, se respeitarem a lei da paridade. Caso não respeitem a lei da paridade, recebem em valor inferior, mas não são obrigados. O que se faz é tentar tornar mais apelativa a integração de mulheres nas listas, ou não de mulheres, ou como ao contrário, por exemplo, a nível interno, eu sou coordenadora de secção e eu tenho o problema inverso, que é eu tenho dificuldade em encontrar o número necessário ou obrigatório de membros do sexo masculino para integrar as minhas listas, porque tenho mais mulheres do que tenho homens ativos na secção e, portanto, o que diz a lei é que deve haver uma representatividade de 33% do sexo oposto, da maioria dos elementos que compõem a lista. Portanto, não é obrigatório, mas tem um incentivo financeiro para os partidos. Acha que se não fosse esse incentivo financeiro seria a situação? Há sítios em que realmente é difícil de fazer cumprir, porque em termos de participação cívica, quer queiramos quer não, existe em torno da política e da classe política aquela nuvem negra de que são todos iguais, são todos maus, são todos oportunistas e nenhum deles está aqui para fazer outra coisa que não seja ganhar dinheiro. Tudo isto leva a uma desmotivação geral que nós, por mais que tentemos combater, e até temos bons exemplos de bons autarcas, por mais que tentemos combater, não está só a questão da classe política em causa, mas as pressões políticas dos partidos que são governo nessas freguesias ou nesses concelhos. Existem muitas pressões para integrarem ou para não integrarem essas listas e às vezes é realmente difícil conseguir cumprir a lei da paridade, mas
tenho a certeza que 90% dos casos procuram cumprir a lei da paridade por causa do financiamento. Ainda voltando à lei da paridade, Luísa, porquê que a Luísa é contra? Acha que qual seria a melhor solução? A solução, de facto, não a tenho. Acho que se existisse uma solução mais viável, provavelmente já estaria a ser implementada. Mas acho, de facto, que a lei da paridade poderá promover, de facto, verdadeiros embelezamentos, entre aspas, dentro dos partidos. Existe, provavelmente, algumas mulheres que estão a ocupar lugares e que, se calhar, não pelas devidas competências, mas porque era preciso ter exatamente uma mulher. Vemos muitas situações, já aconteceu cá na Madeira, de mulheres serem candidatas, por exemplo, nas eleições autárquicas e depois cederem o seu lugar ao representante imediatamente a seguir, que era do sexo masculino. Ou seja, só foram candidatas precisamente por causa da lei da paridade, para ter estas vantagens, para os partidos terem estas vantagens, mas depois cederam o lugar. Quer dizer, poderiam ter assumido provavelmente o lugar e não assumiram. Pronto, era preciso ocupar aquele lugar. E é precisamente por isso que eu não sou favorável a esta lei da paridade sendo aplicada desta maneira, sabendo que existem estas situações. Acho que, de facto, as mulheres devem estar na política, muito bem, e acho que até falando como presidente de uma estrutura, enfim, de juventude, também tenho esta questão, isto não é problema, até é muito bom, tenho mais mulheres do que homens e escolhi-os sem pensar se eram mulheres e sem pensar que eram homens, escolhi-os pelas suas competências, pelas suas apetências, precisamente por isso é que foram escolhidos, não fui pensando que era mulher ou que era homem. Mas pronto, mas existem essas situações, de facto, e é por isso que não sou inteiramente favorável, porque sei que provavelmente não existe, e há algumas situações, a competência, a meritocracia, que acho que é o que deve ser aqui ressalvado em relação às mulheres. Karina, sente dentro do seu partido que há, portanto, a tendência a afastar as mulheres de cargos de chefia, por exemplo? Eu acho que é um mal geral da sociedade neste momento, até porque todos nós, creio que é conhecimento comum, as mulheres têm, há estudos que o comprovam, até isto é uma provocação agora, há estudos que comprovam que as mulheres têm uma capacidade superior aos homens de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Há estudos até que demonstram que um homem não consegue fritar um ovo e atender o telefone ao mesmo tempo, ou passar uma camisa a ferro ou aquecer qualquer coisa no micro-ondas enquanto faz isto. Mas é uma dificuldade já física e mental inata, portanto não pode ser totalmente criticada. Mas as mulheres, como têm o estigma em cima de as mulheres são as mães, são as que organizam a casa, são as que organizam a família, são as que fazem o planeamento das férias, das visitas, das festas, de tudo. Esse preconceito e esse peso da responsabilidade em cima das mulheres também faz com que se sintam desmotivadas. Eu conheço muitas pessoas que têm potencial, mulheres com potencial, que não participam, que não estão a participar ativamente, apesar de serem pessoas, como disse, atentas e informadas, são pessoas que não conseguem participar porque têm responsabilidades pessoais que, por norma, o marido, ou o filho, ou o primo, ou o enteado, por norma não têm essa responsabilidade. E existe muito, quer queiramos, quer não, estamos em pleno século XXI, ainda existe aquilo que eu chamo de um apartheid familiar, em que os próprios convívios são feitos entre o grupinho dos homens e o grupinho das mulheres, porque o tema de conversa é o futebol, ou o jogo daqui, ou o jogo dali, e deste lado é o que eu vou fazer para o jantar, ou o que é que eu vou fazer para o almoço. E quando se separa isto, e depois até se transmite isto para os filhos, em que ele está em casa, está a ver televisão e diz: olha, vai buscar-me qualquer coisa, porque se diz às mulheres
vais lá tu, porque és tu que tratas da cozinha. Eu continuo a presenciar este tipo de situações que me deixam profundamente chocada, mas existem. Quando isto acontece, é muito difícil quebrar o tal preconceito que a Luísa falou, é muito difícil não obrigarmos, através da lei, ou tentarmos forçar a que exista uma lei da paridade, porque por iniciativa, se calhar se não houvesse isso, nós não insistíamos com certas pessoas de venha participar, venha estar, nós precisamos de alguém. Existem os tais casos de subversão das listas que se apresentam e dos projetos que se apresentam, acaba por ser um pouco isso, porque os projetos nas autárquicas são as pessoas, são o que essas pessoas transmitem quando estão no terreno. Quando existe essa subversão do eu cedi o lugar porque eu só aceitei entrar na lista para cumprir a lei da paridade e depois saio para que entrem o que vem a seguir, que é homem e a equipa é masculina, não ponho em causa as competências de nenhum deles, obviamente, mas acho que as mulheres que aceitam isso também se estão a auto-retratar e a reconhecer que são mais frágeis ou que são menos competentes do que aquelas pessoas que ali estão. E as mulheres na política, até internamente, nós temos pessoas muito competentes, mas que eu sinto que não são respeitadas como deveriam ser, não são consideradas nas suas teorias ou nos seus discursos, porque defendem uma coisa que não vai, quer dizer, cuja essência não é a economia ou as finanças, e neste momento só se fala sobre o déficit ou sobre o PAEF, e se nós não entrarmos por aqui, tudo o resto é aleatório, é secundário, não é igualmente importante, nem é um tema de igual importância ou de relevância naquele grupo. Não só isso, eu também sei que há mulheres que, seja no PS, seja noutro partido qualquer, que na defesa das mulheres ou do papel que deve ser o papel das mulheres na política, fazem um pouco aquele papel do Calimero, de nós somos as coitadinhas e nós temos direito a cá estar e justificar por A mais B porque é que nós lá estamos. Eu acho que é um conceito totalmente errado na forma como nós nos devemos apresentar perante os partidos, perante os militantes e perante a política e o povo em geral. Acho que, e eu tenho sido defensora, eu estive envolvida em várias eleições para o Departamento de Mulheres na Madeira e até a nível nacional no Partido Socialista, e o que eu noto é que o departamento em si não é tido como um departamento essencial ao trabalho ou ao papel que o partido deve desempenhar perante a sociedade, que as políticas apresentadas pelo departamento não são aquelas que o partido entende que são prioritárias e, como tal, o departamento passa a não ser prioritário. E isto, eu até já disse por várias vezes que eu sou contra um departamento de mulheres num partido. Porque acho que vem discriminatório, porque aí somos nós que estamos a dizer e a reconhecer que somos mais frágeis e precisamos de um departamento que nos venha defender. Não é o mesmo com a juventude surge como um grupo que vem aproximar-se aos jovens, que vem defender o tema da juventude, que é transversal a tudo o que o partido faz. O departamento de mulheres não consegue fazer isto. E a partir do momento em que não consegue fazer isto, o que é que faz? Transforma os intermediários de ideias que não são regionais, são da República, transforma este conceito do Departamento de Mulheres e das políticas feministas, que é um conceito que eu detesto, passo a expressão, vem deturpar completamente aquilo que deve ser o papel de um departamento de mulheres. Acho que quando nós surgimos perante o partido, nós temos que surgir como pessoas com os mesmos direitos e as mesmas competências do que aqueles que estão em cargos de chefia. Quando nós apresentamos propostas que são essenciais e que são prioridades para o partido, devem ser igualmente consideradas, independentemente do interlocutor. O que aconteceu com o Departamento de Mulheres, parece-me, numa experiência pessoal, da minha visão pessoal, é que viemos rotular as mulheres de um grupo frágil dentro de um mundo masculino.
Eu sou mais pelo Departamento da Igualdade. E quando falo de igualdade, não falo só de igualdade de género. Quando falo de igualdade de oportunidades também. E creio que as mulheres, neste momento, há mulheres que se calhar não conseguem ter esta percepção porque vivem num mundo em que são completamente discriminadas e parece-lhes normal, mas creio que as mulheres têm que ter uma atitude de eu estou cá, eu estudei para cá estar, eu tenho educação, eu tenho a mesma formação e como tal eu tenho direito a exatamente o mesmo que ele que tem a minha formação e a minha educação. Exatamente o mesmo, nem mais nem menos. Creio que a coisa deve ficar num patamar de igualdade e a partir daí a meritocracia entrará e fará o seu papel. Isso também acontece no CDS, Luísa? O CDS tem vindo a evoluir, nomeadamente a oportunidade de igualdade entre géneros. Eu posso dizer que, enfim, dos candidatos que nós temos sempre, a maior parte de mulheres, e acho que, nomeadamente, e daquilo que posso falar melhor, que é relativamente à juventude popular, acho que é o melhor exemplo em que as mulheres têm, de facto, igualdade. Claro que é um processo, claro que, enfim, não existem pessoas perfeitas nem estruturas perfeitas, existe sempre a questão cultural e inconscientemente alguns homens agem de acordo, enfim, com estas crenças. As crenças têm um forte valor, enfim, nos nossos comportamentos diários. E posso dizer que no caso da minha estrutura, quase todos os presidentes de estruturas, quer conselheiras, quer estruturas dentro da JP, são mulheres. Pode-se dizer que tem um dos homens nas estruturas principais. O resto é quase tudo mulheres a presidir e quer constituir os restantes órgãos. Eu não tive dificuldade precisamente porque acho que o que se deve valorizar é a pessoa em si, sendo do sexo masculino, sendo do sexo feminino. É claro que existem estudos que comprovam que, enfim, a maior parte das mulheres tem determinadas características, não é por acaso, que há bocado estava a referir, que as mulheres são tidas como mais emocionais e os homens mais racionais ou mais pragmáticos, mas não são todos os casos. É preciso ver caso a caso e é preciso ver pessoa a pessoa e ver realmente pela questão da competência e pela meritocracia se de facto merecem lá estar. E concordo com tudo aquilo que a minha colega disse, vejo. Portanto, para finalizar, a pergunta é para as duas. Começo pela Karina. O que é que mais a atrai na política? O que mais me atrai na política? A ideia de que posso fazer melhor. Que as coisas podem mudar, mas podem mudar para melhor. Eu cresci também um pouco com um ditado que era não é difícil mudar, é difícil mudar para fazer melhor. Porque para fazer o mesmo já cá estão os outros. E portanto, esta ideia de que se pode fazer melhor e pode-se ir mais além e que as coisas realmente podem ser diferentes, até porque o mundo está em constante mudança, nós temos que adaptar-nos a essas mudanças e eu acho que o futuro próximo, a próxima década pelo menos, será decisiva naquele que é o papel das mulheres na política, até porque foi em 1940 que foi eleita a primeira mulher Presidente da República, a Primeira-Ministra foi já em 1960 e portanto houve aqui um lapso no tempo de 20 anos, mas se formos a ver e a analisar bem, as mulheres têm estado, quando surgem na política, não se perdem normalmente pelo caminho, por norma chegam a chefes de Estado, chefes de governo e estão em cargos de direção. E isto para mim só significa que efetivamente as mulheres, quando se comprometem, são emocionais, são vão mais ao pormenor, são mais minuciosas, gostam de cumprir com objetivos, quando se comprometem-se a sério, não é tanto aquela como existe muito o hábito, olha, vamos ali ou não vamos e depois a coisa passa e deixamos andar.
que é uma atitude muito masculina de não foste, deixa estar, ou estás atrasado meia hora, isto é, se for uma mulher já é porque é mulher, este preconceito aborrece-me solenemente, ou tu dizes isso porque és mulher, se fosses homem não ligavas a isso. Já não é bem assim, até porque a sociedade em si está a mudar. Nós na Madeira sentimos muito pouco essa evolução porque é um meio mais pequeno, mas no futuro eu estou em crer, e tenho usado isto como provocação, eu estou em crer que a tal lei da paridade vai se aplicar como se aplicou na Finlândia, mas para poder incluir os homens, porque tenho a certeza e conheço um vasto leque de mulheres que neste momento creio que seriam mais-valias na política, e caso estas mulheres decidam começar a participar ativamente, eu tenho uma vasta lista de pessoas do sexo masculino que infelizmente não terão lugar na política do futuro. Luísa, a pergunta também para si. O que é que mais atrai? O que é que mais me atrai na política? É precisamente, e também vai um bocadinho de encontro com o que a colega disse, é precisamente a oportunidade de estar mais próxima dos processos de decisão e poder fazer a diferença, poder participar numa mudança social, uma mudança política. E foi sempre isso que me atraiu na política, a capacidade de melhorar quer o meu comportamento, quer a minha atuação todos os dias e tentar melhorar a vida das pessoas ao meu redor. É claro que uma andorinha não faz a primavera, também tem este ditado, obviamente que existe sempre objetos, objetos que possam perturbar os nossos percursos profissionais, políticos, mas quando a pessoa tem muita vontade e está muito motivada e acredita, pode fazer a mudança. E é isso que na política eu acredito que podemos fazer a mudança por nós próprios, mesmo sendo uma pessoa singular, se acreditamos, podemos lá chegar. E é isso que eu atraio. Isto agora eu vou picá-las às duas. Acham que há uma possibilidade de nos próximos 10 anos termos uma mulher na presidência do Governo Regional? Os próximos 10 anos não, mas 20. Precisa de mais tempo. Mas acho que não seria de todo mal pensado, ou se calhar teríamos uma surpresa se no próximo ano tivéssemos uma mulher a encabeçar uma lista para a presidência do Governo. E creio, e conheço algumas, que se calhar deixariam qualquer candidato ou putativo candidato à liderança do PSD em bicos de pés e com um nervosinho miúdo bastante difícil de gerir. E, portanto, nos próximos 10 anos, na Madeira, creio que é muito difícil, mas acho que seria muito interessante termos alguém, que lá está, também depende das pessoas. Podíamos fazer umas primárias, para escolher dentre as mulheres qual aquela que seria mais adequada, ou aquela com um perfil entre mulheres com alguma relevância política a nível regional, que pudesse ser uma putativa candidata a presidente do governo, e aí colocá-la em pé de igualdade com outros candidatos a presidentes do governo e vermos como aqui há a votação. Porque diziam-me há uns tempos que a sociedade madeirense é muito machista, mas na política o povo, as pessoas na rua, apesar de tudo, reconhecem mais mérito ao trabalho das mulheres do que ao trabalho dos homens. E eu digo isto porque já ouvi isto várias vezes, que me surpreendeu. Quando nós temos uma ideia interna no partido, por isso é que eu digo, nos partidos há uma lógica de influência e de poder que é ameaçada a partir do momento em que surge alguém que chama um pouco mais a atenção. A forma de falar, normalmente as mulheres
então vão aos eventos e estão quietinhas e caladinhas, e depois há sempre uma mente brilhante que diz que é assim que gostam delas, é caladinhas e quietinhas. E portanto, quando há uma que se importa, que fala, independentemente de ser veiada ou de ser maltratada, nós tivemos esse exemplo na Assembleia até, começou assim, muito recentemente, em que, e falava há pouco dos colegas parlamentares do grupo da maioria, que eu tenho a certeza que só diziam aqueles grandes elogios às senhoras, não a mim nem a ela, obviamente, porque nós evitamos esse tipo de jogos, mas faziam esses elogios para se sentirem superiores. As famosas Barbies. As Barbies, sim. E portanto, quando se nota que há um discurso que tenta diminuir aquele que é o discurso de uma mulher, acho que não há muito a só dizer. revela uma faceta da pessoa em si. Realmente a questão de isto, algumas pessoas com fortes complexos de Inferioridade, sim. Fala-se que são superiores, mas na prática clínica com a qual estou habituada é um complexo de inferioridade, claramente. E são maneiras de estar na vida, cada um tem, e cada um tem a sua maneira de ser. Ok, minhas senhoras, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.